Primeiramente, no texto tema, que está em Apocalipse 3, mas nós leremos aqui no livro de Apocalipse de número 3, a partir do versos 18 ao 21. Amém? Glória a Jesus. Os irmãos já encontraram? Digam amém. Glória a Jesus. Eu lerei todo o texto. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios, para que veja. Eu repreendo e castigo todo quantos amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, te concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assento com meu Pai no seu trono. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria ainda de fazer a leitura na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, onde está escrito, do versículo 13 ao 18, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido com a couraça da justiça, e calçado com os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E o 19, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com a confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. E os irmãos podem sentar dando graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O nosso tema faz menção aqui a nos encontrarmos com o trono de Deus. Mas nós sabemos que nem sempre esse trono esteve disponível aos homens. Nem sempre esse trono foi acessível a cada um de nós, como está nos dias de hoje. No passado, as pessoas não tinham condições de fazer orações nem por si mesmo. Nisso nós temos aqui o exemplo de Ana, uma das mulheres da Bíblia, achada aqui fazendo uma oração com súplica, sussurrando, chorando, se derramando diante do Senhor. E os homens que havia, no caso ali, o profeta Eli, achava até que ela estava bêbada e a repreendeu, né? Mas o Senhor revelou e pediu que o próprio sacerdote Eli orasse por ela, e o Senhor ouviu a oração e lhe concedeu o filho. Ana orando, aquela oração ali não chegava até a Deus, precisou que Eli, que era um sacerdote, orasse por ela, e após essa oração, aí sim, ela recebeu a bênção do Senhor. Olha só, não havia acesso ao trono de Deus, e nós sabemos que o acesso ao trono de Deus, ele é feito através da oração. E não há nada que eu possa fazer, exceto orar a Deus, para que eu me apresente diante do trono de Deus. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso sentido. E o texto que nós lemos hoje em Apocalipse 3, verso 21, e dos seus versículos anteriores, eles falam muito bem da nossa realidade atual. Primeiro, ali fala sobre a 7ª carta, que é a carta à igreja de Laodiceia, e fala de uma igreja que se achava rica,
se achava ali que não tinha falta de nada. Certamente os seus filhos estavam bem empregados, certamente esses membros dessa igreja tinham a sua posição social, tinha satisfação nas suas coisas terrenas e achavam que não tinham nada, enquanto no próprio texto faz a menção de que eles não sabiam o quão pobres, miseráveis, cegos e nus eles eram. Hoje em dia nós vivemos essa mesma realidade de pobreza, miséria, cegueira e nudez diante do Senhor, ignorando coisas básicas. Lá no livro de Efésios capítulo 6, onde fala que da armadura do Espírito e de todos os elementos, toda a capacitação, tudo que nós devemos ter para quê? Para que orando em todo o tempo possamos fazer oração de súplicas no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança. E ele repete novamente, e súplicas por todos os santos. Nós devemos orar, suplicar e suplicar, né? Essa é a posição do crente. Esse é o crente que está bem armado e vigilante. É aquele que está de joelho orando. De joelho orando, ele é um guerreiro batalhando. Enquanto nós estamos em pé, caminhando, trabalhando, levando as nossas vidas do dia a dia, nós não somos ninguém. Nós somos miseráveis, pobres, cegos, nus, né? Dos quais o próprio profeta aqui, João, no seu Apocalipse, diz que tenhamos que procurar comprar vestes brancas e conquistar ouro, né? Ouro fino do próprio Senhor, dos quais nós só conseguimos através da oração. A oração é a nossa necessidade do dia a dia. Nós estamos aqui numa quinta-feira da vitória e dificilmente nós teremos vitória sem a oração. Graças a Deus eu estou aqui de pé, eu sou fruto de oração. Fruto da oração da minha mãe, que não desistiu de mim, continuou orando. Eu me lembro que eu era adolescente e ela falava, Erivelton, você está brincando de ser crente, né? Ela só errava no seguinte, que eu não estava brincando. Eu simplesmente não fazia nem ideia do que era ser crente. Apesar de estar na igreja, estar aqui ouvindo, não. Eu vinha para a igreja para conversar, ficava ali atrás conversando. Aí um dos irmãos que sempre está aqui ia lá, se irritava e pedia para eu parar de conversar ou me chamava a atenção, mas eu estava aqui, eu estava ouvindo mais ou menos a palavra, mas eu tive que tomar uma posição na minha vida, e minha mãe chamava a atenção e orou por mim, ela orou por mim vários dias, continuou orando, orou, morreu orando por mim, e eu sou grato a Deus pela vida daquela mulher, que me amou orando pela minha alma. Hoje em dia, os filhos têm abandonado os seus pais, não têm orado por ele, e as mães e os pais têm abandonado os seus filhos, não têm orado por ele, ou por eles. Eu me lembro que nós sempre nos reuníamos em oração lá em casa, aí um dia minha mãe fez uma pergunta para a gente, eu acho que vocês não oram por mim. Eu sempre vejo vocês orando e acho que vocês não oram por mim. Nós achávamos que ela não precisava de oração, né? Mas ela precisava de oração. E o texto aqui, ele é muito enfático, o texto que nós lemos, que diz o seguinte aqui, eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Olha só, o Senhor, ele repreende, ama e castiga, né? O que nós precisamos para poder começar a orar ao Senhor? É melhor orar, é melhor se achegar ao trono de Deus, entrar neste caminho que foi aberto, esse acesso que foi possível através do sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor ou pela dor? Será que é necessário sermos afligidos, ou nossos filhos, ou nossos pais, ou alguém mais, para que a gente possa deitar, sentar e pedir, e clamar, suplicar, e como diz a palavra, e suplicar?
Nada disso é preciso. O caminho já foi aberto. O nosso acesso ao trono está aberto para que nós possamos falar, ter um canal direto com Deus. Nisso aqui eu também vejo vários personagens bíblicos que tiveram caminhos e exemplos de oração. Dentre eles eu vejo aqui Neemias. Neemias, no livro de Neemias, a gente vê ele sempre orando, mas não era fazendo longas orações, era orando continuamente. Enquanto ele ia conversar com o rei estava falando aqui, ele fechava os olhos e fazia uma breve oração para que o Senhor intercedesse ali naquela conversa. E todo o tempo ele estava orando, e enquanto ele ouvia alguma coisa, ele parava, fazia uma breve oração, e o livro é repleto ali dessas orações que Neemias fazia, e nós vimos o quanto Neemias foi vitorioso, porque ele vivia em contínua oração, em constante oração. Constante oração às vezes não significa estarmos diretamente de joelho, mas se nós estamos andando, nós estamos clamando. Se nós estamos no nosso caminho, a gente vai orando, vai vigiando, vai clamando, vai intercedendo. Está acontecendo uma situação na rua, a gente clama, a gente ora, e o Senhor vai dando vitória. Se não der vitória para a gente, vai dando vitória para outros. E nossa função, como diz aqui em Efésios, não é só orar por nós, é orar, suplicar e interceder pelos santos, né? Já no capítulo 2 da primeira carta de Paulo em Timóteo, onde Paulo diz, admoesta que nós façamos orações, deprecações, ações de graça por todos os homens, diz que é a vontade de Deus, que nós suplicamos por todos os homens, porque o Senhor quer que eles sejam salvos e tenham conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade é o que liberta o homem dos seus pecados. Eles não são libertos de outra coisa, não são libertos do mundanismo, não são libertos de vícios ou de outras coisas. Eles têm que ser libertos dos seus pecados, de coisas bem definidas. No momento em que é liberto do pecado, o mundanismo, o vício, aquilo que tem afligido a alma, também sai daquela pessoa, e os sinais passam a segui-lo, porque a palavra de Deus diz que os sinais seguem todos aqueles que creem. Nós vemos aqui o exemplo de Moisés. Moisés foi um homem de oração, ele estava sempre face a face com Deus. O Senhor entregou para ele um propósito, entregou para ele um povo, para ele conduzir para uma terra, a qual o Senhor ia direcionar qual seria aquela terra. Mas não era um povo fácil, era um povo que pecava, era um povo que murmurava, era um povo que dava muito trabalho. Um certo momento Deus se irou contra aquele povo e resolveu acabar com todo mundo. Mas só que Moisés orou, suplicou que o Senhor perdoasse aqueles homens, e que se o Senhor não quisesse perdoar, só na oração de Moisés, só ele tinha essa intimidade para dizer isso, que o Senhor até riscasse o nome dele do livro da vida, se o Senhor não tivesse misericórdia daquele povo. E o Senhor teve misericórdia daquele povo. Nós devemos orar, clamar pelos nossos filhos. Olha só o que Deus queria fazer, queria pegar de Moisés e seus filhos, transformar numa grande nação, e a nação da promessa. Mas Moisés teve misericórdia do povo difícil que o Senhor entregou na sua mão, orou pelo aquele povo, intercedeu por ele e velou também pela palavra do Senhor, para que ninguém maldizesse o nosso Deus. Aí o Senhor ouviu aquela oração, Vamos orar pelos nossos filhos, vamos clamar a Deus e falar: Senhor, o Senhor diz na sua palavra que se creres será salvo tu e a tua casa. Então, Senhor, por amor à sua palavra, Senhor, salva o pai, a mãe, o filho, o marido, o primo, o avô, todos aqueles que estão afastados. Nós às vezes não estamos tendo misericórdia das almas. O mundo está tão mal, pastor Dário, que as pessoas estão passando a mão de tal forma nos filhos, que acha que o filho descrente vai ser salvo. Não tem como o filho descrente ser salvo. Que acha que aquele parente que você gosta muito, Deus vai ter misericórdia na última hora e aquela pessoa vai alcançar a salvação.
pode ser que não alcance a salvação. O Senhor tem uma promessa, assim como Ele teve para o povo de Israel, mas a promessa ela tem que ser perseguida até ser alcançada. A promessa é para aquele que bater, aquele que pedir, aquele vai alcançar, aquele vai receber, a porta vai abrir, mas existem ações anteriores a isso, e nós devemos buscar a Deus. Davi também foi um homem que era um homem de oração, e seus muitos salmos, dos quais nós temos oportunidade de ler, revela ali um pouco das suas orações, e uma parte dos seus salmos, incluindo o 51, são orações de arrependimento. Em todo tempo nós temos que nos arrepender diante do Senhor. Toda palavra que nós ouvirmos, nós devemos receber, pensar que ela serve para mim, Senhor, fala comigo, que eu melhore, que eu me corrija nesse ponto, que é muito fácil a gente achar, não, além de eu achar que meus filhos não fazem nada disso, também eu posso achar que eu sou imune a essa palavra, ou que a palavra não é boa, ou que o irmão está falando besteira, mas Davi era um homem arrependido, estava o tempo todo se derramando diante do Senhor, e mesmo com os seus muitos pecados, dos quais ele pagou muito caro, o Senhor teve misericórdia da alma dele, teve misericórdia. Dos pecados nós não fugimos das consequências, mas a pior das consequências nós podemos escapar, que é o perdão de nosso Deus, alcançar o perdão do nosso Deus. Às vezes tem algo que nos envergonha, tem algo que acusa, que o diabo usa para te acusar, mas o Senhor é aquele que perdoa e sana as iniquidades. Então devemos sempre orar a Deus. O Senhor muda até os seus decretos. Deus tinha um decreto sobre a vida de Ezequias. O rei Ezequias, num certo momento, o profeta foi falar para ele: prepara a sua casa, porque você morrerá e não viverá. Já estava decreto, carimbo batido, assinado, praticamente falado assim, ação de despejo, pode ir embora, você já vai embora. Esse homem orou, rasgou as suas vestes, se derramou, mas de uma forma tão rápida, que enquanto o profeta já estava indo embora, estava no pátio, Deus mandou parar e mandou voltar, né? Mandou voltar para dizer que ele havia revogado, tinha dado mais um tempo, ele não ia dar vida eterna naquele dia para ele, né? Mas o Senhor tinha dado mais um tempo para ele, e isso foi bom, e o Senhor ainda fez prova, pode fazer uma prova, e fez um milagre extraordinário no universo, fazendo com que o tempo do relógio retrocedesse, para provar que Deus mesmo estava falando. O arrependimento é algo magnífico. Jonas, ele, apesar de levar uma mensagem que traria aquele povo assírio ao arrependimento, ele antes disso pecou contra o Senhor, mas lá no abismo, lá no ventre da baleia, lá onde ele considerou como o Seol, nos portões ali do inferno, ele pediu misericórdia ao seu Deus, pediu misericórdia, ele voltou ao propósito que Deus tinha determinado na vida dele. Muitas vezes nós estamos fora do propósito de Deus, mas o Senhor quer que a gente se arrependa, mesmo lá nos portões do inferno. Andar fora do propósito de Deus leva o homem aos portões do inferno. Nós devemos nos arrepender disso, até mesmo na porta do inferno, para que o Senhor devolva o ministério e nos ponha diante da vontade dEle. Aquele que vive diante da vontade dEle vive como um profeta, vendo milagre. Sabe o que é viver como um profeta? É aquele que vê milagre todos os dias e reconhece a grandeza do Senhor. Nós devemos viver como profetas, reconhecendo a sua grandeza e vendo as suas maravilhas dia após dia. E isso nós só alcançamos através de uma visão espiritual. Quem tem a visão espiritual está no caminho que vai direto ao trono de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra forma a não ser
pela oração, e nós devemos nos derramar diante do Senhor e estarmos aí disponíveis para poder alcançar esse trono. E hoje nós sabemos que, para que a gente possa falar com qualquer pessoa que esteja aí mais distante da gente, para a gente poder alcançar, se eu estiver em outro país, se eu quiser estar com o pastor na sala dele, através de uma comunicação, de um celular, a gente pode se ver e cada um vai estar ali, né, no ambiente do outro, vendo a sua realidade, se comunicando. O Senhor deseja isso, deseja que nós acessemos o seu trono pelos olhos da fé. Ele deseja que nós tenhamos um canal de comunicação com Ele. Olha o que o Senhor fez. O Senhor rasgou um véu de alto a baixo, que nos separava do Santo dos Santos, que não é outro lugar, senão o trono do nosso Deus. E no Santo dos Santos nós podemos falar, podemos conversar, podemos chorar. Às vezes nós somos irreverentes, às vezes nós não levamos nem em consideração do que realmente é isso, mas a comunhão, a visão que o Senhor vai nos dando, vai melhorando isso. É comum isso, né? Nós vemos o bebê, quando a gente pega uma criancinha no colo, a criancinha pode tudo, né? E a gente continua com ela no colo. Aí chega uma época que a criancinha olha assim para a gente assim e dá um tapa na cara do pai ou na mãe, não é? Não acontece isso com o bebê? Aí a gente baixa a mão da criancinha e explica que não pode. O Senhor faz assim, Ele vai tendo misericórdia de nós. Às vezes nós temos esse acesso, estamos diante do seu trono, mas estamos aí irreverentes. O Senhor vai tendo misericórdia, vai falando, não, calma, ele vai aprender, baixa essa mão aí que você levantou. Calma, bebê, né? O Senhor vai nos ensinando, mas Ele deseja que tenhamos o amadurecimento. Ele não quer que nós sejamos o tempo todo meninos diante dEle, porque uma coisa é ser menino dado à infância, e a outra coisa é ser simplesmente menino por atos, que daí se vem o adjetivo aí do ato, que seria meninice, né? Isso daí o Senhor reprova. Então nós devemos ter toda a reverência, devemos estar aí portados dignamente diante da presença do Senhor, sabendo com quem nós estamos falando e de quem nós temos acesso. Olha só como Abraão, né, conversava com Deus. Ele falou, Senhor, porventura, se houverem lá tantos justos, 50 justos, você destruiria? Aí ele, por amor aos 50 eu não destruiria. Ainda assim, Senhor, considerando e com toda assim, a delicadeza de falar, com toda a educação, se portando dignamente, né? Ele não ficou instigando Deus para fazer, ele estava ali dialogando. Ele imaginou que quando ele mandou Jó ir embora, Jó, que ele despediu ele crente, e a palavra de Deus diz, né, que Jó era justo. Lá em Pedro, na epístola de São Pedro, está escrito sobre o justo Jó. Aliás, o justo Ló. Desculpa, o justo Ló. Então, quando ele despediu Ló, ele imaginou que aquele Ló estava lá e era crente, e com ele haveria 50 justos. Mas aí ele foi baixando para 40, 45, 40, 30, 20, 10... E aí ele parou, podia ser que não chegasse nenhum, né? Então